Não basta, não significa que não tenha que fazer, mas não basta um trabalho só de hermenêutica geral, que a gente aprende em cursos de letras, ou às vezes tem hermenêutica jurídica, hermenêutica filosófica, e depois fazer uma hermenêutica especial, que é a hermenêutica bíblica, ou seja, aprender as regras, crítica de gênero, contexto literário, gramática. Ele falou assim, olha, essa técnica das palavras, ela é um primeiro passo. Só que fazer uma leitura, por exemplo, comunitária, ler a Bíblia como igreja, é ler a Bíblia teologicamente, uma interpretação teológica. Ou seja, sabendo o que a Bíblia é, que tipo de texto é o texto bíblico, não é um texto qualquer. Não é porque o apóstolo Paulo escreveu uma correspondência que a gente vai ler como se a gente estivesse lendo qualquer correspondência. E o que tem de divino no texto bíblico? É a voz de Deus, é o discurso divino, é a promessa de Deus. Então, isso é ler a Bíblia teologicamente, é saber da sua natureza, é conhecer de fato o que ela é e como ela é distinta de outros textos. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 620. Eu sou Rodrigo Bibo e ler a Bíblia não é tão simples, mas mesmo assim leia. Por favor, leia, e de preferência em comunidade. Fala galera, meu nome é Pedro Dulce, estou muito feliz de estar aqui para falar sobre hermenêutica, que não é tão simples, mas é pura, bem pura. Muito bom. Meu nome é Luiz Henrique e eu me movo como educador porque primeiro me movo como cristão. Vou fazer uma adaptação aqui de Paulo Freire para nós hoje. Tu falou que não ia citar, mano. Gente, não vai ter nada de Paulo Freire aqui nesse não episódio. Vai ter nada de Paulo Freire, mas relaxa. Bem, já começamos o drama. E outra, mano, o Pedro é pastor presbiteriano. Cuidado, é sempre um risco para os pastores Rubem presbiterianos. Alves também era. É mesmo? Parabéns, ótimo referência. Realmente tá ficando só melhor. Mano. Quer dizer, às vezes não. Desculpa. Esse pessoal tem uma imagem a zelar. Exato. Com certeza chegou um documento. É que eu sou presbiteriano de segunda ordem. Tu é da comunidade da vila, mano. Vocês não contam. Vocês não contam, entendeu? Então, assim, o Pedro tem uma imagem a zelar, mano. É um risco participar com essa turma liberal do Bibotal. Eu falo por mim mesmo, Pedro. Tirem o Pedro desse tipo de briga, tá bom, gente? Pedro, muito obrigado. Não associe o Pedro com esse tipo de gente, por favor. Não associe, por favor. Nossa, gente, vamos lá. Estamos aqui em mais um episódio sobre hermenêutica. Já tivemos um recentemente aqui no Bibotal, que foi muito legal. Estávamos lá eu, Marcelo Berti, Guilherme Nunes e Gutierrez Siqueira, se não me falha a memória. Olha só, um baita episódio. Mas agora voltamos de novo com esse tema de hermenêutica, porque é um tema muito importante para a igreja, afinal temos um livro que precisamos ler e interpretar, e a gente trouxe aqui Pedro Dulce, que há tempos também não aparece aqui no Bibotal, mas que bom, Pedro, felicidade nossa receber você também aqui nos nossos estúdios. E por que o Pedro tá aqui? É nóis. Se você olhar no canto superior esquerdo do Pedro, você vai ver um ícone ali, ó, INC, tá? Que é o quê? INC, que significa o quê? Invisible College. Olha aí, eu queria fazer uma piada, mas a piada não veio rápido. Era o Invisible Peter, né? Você já ia o Invisible Peter. Cara, é que curiosamente você tem me respondido no WhatsApp, então eu não estou mais com essa reclamação. Tá vendo, né, Brasil? Ninguém pode reclamar mais. Exato, então o Invisible Peter comigo não tá funcionando, graças a Deus e a Thomas Nelson. Mas o Kevin Van Hooser lançou agora aqui no Brasil Hermenêutica Pura e Simples, tá? Transformando o que significa ler a Bíblia teologicamente, tá? Melhor, transfigurando o que significa ler a Bíblia teologicamente. E tem o dedo do Pedro, né, e do Invisible College, que é um curso de teologia online, já também consagrado aí entre os cristãos brasileiros, e o Pedro recomendou a publicação desse livro, e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre hermenêutica, e vai ter um pouco como pano de fundo este livro. Luiz, você fez a pauta, o senhor das pautas aqui agora, e tossindo, para de fumar, eu já tô falei, meu Deus. Paulo Freire, né? Paulo Freire, é isso aí. Rubem Alves. Exato, dá dessas coisas. Mas, porque assim, ó, o Luiz, ele coloca aqui um tema que a gente arranhou um pouco lá no outro episódio, mas que eu acho que é legal e eu queria ouvir até o Pedro sobre isso,
que é ler o texto bíblico enquanto comunidade, né? Que é algo que é uma preocupação do Van Hooser aqui, né? Mas o que significa, Pedro, ler a Bíblia enquanto comunidade, ler a Bíblia como um grupo, ler a Bíblia de forma comunitária? O que significa isso e qual a implicação disso, né, para o cristão, de forma individual, por assim dizer? Legal. Isso é acho que talvez uma das grandes marcas do pensamento do Van Hooser e uma das contribuições dele também. Por quê? Tem uma discussão hermenêutica contemporânea que é chamada de virada linguístico-cultural. Ou seja, que você vai determinar como é que você olha para a maneira como as pessoas usam as palavras de acordo com a cultura daquela comunidade. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo usa a palavra Theos, em grego, que é Deus, que é o mesmo que o Plotino usava para falar de Deus, que é o mesmo que o Sêneca, que o Marco Aurélio, todo mundo que escrevia em grego falava sobre Deus. E agora, é muito diferente o uso que o apóstolo Paulo dá para o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, e o Plotino, e os outros médio-platônicos, e quem quer que seja. Então, entenderam que tem uma espécie de jogo, regras do jogo de linguagem da comunidade cristã. O Van Hooser, ele entrou nessa e ele disse, olha, realmente, tem regras, e as regras são canônicas. A igreja sempre leu a Bíblia como ela está registrada no cânon, as regras desse jogo são canônicas, e quando a gente está lendo a Bíblia, para a gente não usar os textos bíblicos, as passagens bíblicas, com as nossas regras, vamos dizer assim, é muito interessante a gente ler com a igreja, não só ler com a nossa igreja local, também, muito importante, mas com toda a igreja, os intérpretes do passado, os intérpretes do presente, os nossos líderes, pastores, discipuladores, que são também intérpretes da Bíblia, para a gente não fazer uma leitura solitária da Escritura. Tá. Entendi. Ô Pedro, duas coisas me vêm à mente agora enquanto você fala isso. A primeira é esse lance de, até o Van Hooser, ele arranha um pouco isso ali a partir da página 50, né? Que é esse lance, assim, tipo, é ler a Bíblia teologicamente. É como se a hermenêutica bíblica, ela fosse um pouco diferente de outras hermenêuticas. Legal. Ou seja, ela tem uma regra um pouco diferente. É isso aí. Esse projeto do Van Hooser aqui é bem distinto de um livro de hermenêutica geral. Ele, inclusive, fala, na introdução do livro, um pouco antes e depois na página 50 ele aprofunda, ele vai dizer que isso é uma espécie de um movimento recente na teologia. Ele até cita o Miroslav Volf, quando ele vai dizer que é das descobertas mais animadoras da teologia recentemente, é fazer uma interpretação teológica da Bíblia. O que isso significa? Ele falou, olha, não basta, não significa que não tenha que fazer, mas não basta um trabalho só de hermenêutica geral, que a gente aprende em cursos de letras, ou às vezes tem hermenêutica jurídica, hermenêutica filosófica, e depois fazer uma hermenêutica especial, que é a hermenêutica bíblica, ou seja, aprender as regras, crítica de gênero, contexto literário, gramática. Ele falou assim, olha, essa técnica das palavras, ela é um primeiro passo. Só que fazer uma leitura, por exemplo, comunitária, ler a Bíblia como igreja, é ler a Bíblia teologicamente, uma interpretação teológica. Ou seja, sabendo o que a Bíblia é, que tipo de texto é o texto bíblico, não é um texto qualquer. Não é porque o apóstolo Paulo escreveu uma correspondência que a gente vai ler como se a gente estivesse lendo qualquer correspondência. E o que tem de divino no texto bíblico? É a voz de Deus, é o discurso divino, é a promessa de Deus. Então, isso é ler a Bíblia teologicamente, é saber da sua natureza, é conhecer de fato o que ela é e como ela é distinta de outros textos. A gente precisa trazer um pouco do histórico da discussão que antecede essa descoberta que veio no final do século XX, começo do século XXI, sobre a relação da igreja e da academia em relação à Bíblia. Toda vez que nós paramos para observar no século XIX, a partir do século XIX, há uma ênfase na instrumentalidade por conta de grande influência do pensamento racionalista, empirista, dessa ideia de que nós podemos, a partir da razão, encontrar a verdade de maneira muito objetiva. E isso acabou moldando, querendo ou não, as ferramentas
para lida com o texto bíblico. E isso fez com que o próprio campo de pesquisa dos estudos bíblicos focassem apenas no método. Qual é a grande questão de lidar com a Bíblia quando nós esvaziamos o método da transcendência, quando nós retiramos a transcendência? É entender justamente a generalização do gênero. Então, se é uma carta, uma epístola, ok, então é uma epístola e lerei como epístola. Só que, qual é a dinâmica do Espírito na comunicação através da epístola? Qual é a dinâmica do próprio Deus num processo pedagógico em mostrar para o povo de Deus e para a comunidade cristã o que ele está querendo dizer através do Espírito e através também da epístola para determinadas igrejas locais, para as igrejas nas suas próprias referências históricas e para nós hoje, que somos herdeiros de determinadas interpretações. Do século XIX em diante, nós vimos a retirada da transcendência da leitura bíblica, e isso impactou diretamente a forma como a Bíblia serve a igreja para transformá-la. E aí, querendo ou não, isso meio que deixou com que a leitura da comunidade ficasse alheia à própria comunidade, ou seja, os crentes não conseguem mais se identificar com a Bíblia, porque eles estão muito mais preocupados com, ok, para eu poder ler a Bíblia corretamente é necessário que eu faça uma espécie de especialização. Quando o caráter transcendental e comunitário da leitura já carrega isso num culto público, já carrega isso em uma escola bíblica dominical, já carrega isso na convivência, nos aconselhamentos, nos cânticos, entre outras coisas. Então, não é que o crente comum ele não tenha que estudar teologia para interpretar bem a Bíblia. Não é isso que o Vanhoozer vai defender. Mas ele pode começar a prestar atenção no fenômeno da igreja e respirar esses insights que já estão presentes em determinadas estruturas. Ou seja, a minha própria confissão de fé pode trazer grandes insights comunitários para minha leitura ordinária, pessoal, particular, entre outras coisas. Ô, Bibo, uma coisa que ilustra bem isso que o Luiz falou, eu sempre dou esse exemplo, que é o seguinte: veja, esse trabalho é importante, mas uma hermenêutica teológica, ela exige mais. Por quê? Pense assim, que você tenha lá uma inteligência artificial que você paga lá e se alimenta ela direitinho, coloca lá os PDFs dos comentários bíblicos dos melhores exegetas naquela área. PDF não, Pedro. Não pode. Não, tá. Os e-books, os materiais, tem que colocar em algum formato as suas lá. Anotações. Não é pirataria, é o formato só, gente. O formato. Pelo amor de Deus. Ele independe da pirataria. Foi autor de livro, comprem uma PDF é um formato. É porque vocês estão todos inflamados com a pirataria. Calma. É um formato. Beleza. Vamos lá. Você alimenta a sua inteligência artificial lá com os arquivos, os links dos seus melhores exegetas daquela área. Essa mecânica textual, a inteligência artificial consegue fazer. Ela consegue apresentar para a gente a leitura, sintaxe teológica, gramatical, muito mais rápida às vezes, processando muito mais informações do que nós. Agora, é aquilo de ser uma profissão de fé da boca para fora. Aquela mecânica textual toda está ali. Mas o que significa uma interpretação teológica? E o Vanhoozer vai falar mais sobre isso, a gente vai discutir isso aqui ao longo do podcast. Quando a gente está lendo a Bíblia, o tipo de pessoa que a gente também vai se tornando, porque nós estamos inseridos nessa comunidade, é muito importante. Então não é uma mera mecânica do texto, tem uma vivência também do leitor, do que o texto está fazendo, porque para o Vanhoozer, texto faz coisas. Ele não é um objeto neutro e estático que a gente está chupando informações dele. Ele faz coisas, é Deus falando. Isso muda muito a prática hermenêutica geral. Agora, Pedro, onde entra a questão cultural e comunitária em diferentes lugares do planeta, por assim dizer? Isso tem alguma influência? Porque a gente costuma dizer que a galera da África vai ler diferente da galera da América Latina, que acaba lendo diferente da galera da Europa e da América do Norte, por assim dizer. E aí a minha pergunta, então, ela é assim: onde entra a questão cultural, então, na leitura comunitária da Bíblia? E se o texto ele faz coisas diferentes em culturas diferentes? Então seria
Seria a primeira pergunta. Acho que eu vou ficar primeiro com essa pergunta para não embolar com a outra. Que essa já a gente nem lembra. Exato, essa já dá um pano para manga. Você, no finalzinho da pergunta, você já colocou a direção da resposta dela, que é: uma vez que o texto faz coisas, nós não estamos lidando, quando a gente está lidando com a palavra de Deus, com uma coisa estática, neutra, sei lá, uma literatura qualquer, uma epístola qualquer. Não, assim, é a voz de Deus fazendo coisas com o povo de Deus. Ela produz um tipo de pessoa também distinta. E tem um porquê. O Van Hooser vai falar de um para quê. É para a gente ser uma testemunha da palavra de Deus, fiel ou infiel. E uma testemunha, como diz o nome, é alguém que vai dar testemunho dentro da sua cultura. Ali na sua cultura, a pessoa que está lendo a Bíblia, que o texto bíblico está falando com ela está numa relação dialógica com a Bíblia, ou seja, ela está dialogando, Deus está falando com ela está respondendo. Em culturas diferentes, essa resposta vai se dar de maneiras diferentes. É muito diferente você ser uma família cristã na Bahia do século XIX, em Goiânia no século XXI, no Canadá e no leste europeu, na Ucrânia durante a guerra. Tudo isso é contexto, é situação distinta. Ser família ali envolve peculiaridades que essa testemunha fiel vai ter que responder essa palavra de formas diferentes. Então, a palavra faz coisas diferentes e a resposta também ela é diferente. O Van Hooser tem ele puxa isso uma nota de rodapé. Ele é muito... Uma das dificuldades de ler o Van Hooser é que ele é muito erudito no que há de mais contemporâneo na filosofia da linguagem, na filosofia analítica, mas ele coloca de uma maneira ali uma determinada nota de rodapé que ele fala, olha, as locuções bíblicas, os atos locutórios de Deus, eles são estáveis, eternos e imutáveis. Isso não muda. Agora, os atos perlocutórios, isso é o que significa? Os atos que fazem coisas conosco, que produzem pessoas, eles são diversos, porque a palavra de Deus é viva. Ela é viva e eficaz. É essa a vivacidade dela. Então ele usa a filosofia da linguagem contemporânea para afirmar doutrinas tradicionais da cristandade. Talvez eu acho que um dos maiores insights que a teologia bíblica pode nos trazer para essa discussão é pensar como os autores do Novo Testamento tiveram o apreço em não apenas preservar os seus escritos para determinadas igrejas locais, mas também promulgar e orientar as igrejas para que as igrejas pudessem copiar e fazer os primeiros escritos do Novo Testamento rodarem em outras comunidades de fé distintas, culturalmente distintas. Por mais que sim, você pegue o mundo do Novo Testamento e haja muitas semelhanças, haviam determinados lugares que tinham determinadas particularidades que chegaram cartas ao qual resolveram esses problemas, mas que nós vemos que a igreja viu que aquela carta tinha o caráter atemporal das escrituras, ao ponto de preservá-la, copiá-la e levá-la adiante a outras comunidades mais distantes. Não à toa, a manuscritologia está aí para isso, para mostrar que esse processo de preservação mostra que a igreja primitiva tinha uma autoestima pelo conteúdo das cartas, e esse conteúdo estava intimamente vinculado com um quesito transformacional, com esse foco de transformar pessoas em diferentes momentos, lidando com diferentes contextos. Então, é óbvio que nós temos parece ser óbvio, né, na verdade, parece ser óbvio termos uma quantidade de documentos preservados, mas essa quantidade de documentos preservados vem justamente da ideia de que o texto acaba gerando vida em contextos completamente diferentes. E essa leitura acaba alimentando a história da cristandade, impulsionando uma coisa que é muito importante, a missão de Deus. E a igreja como sendo coparticipante disso, né? Agora, como é que fica Oi? Tu falou alguma coisa, Pedro? Só dizendo, só dando glória a Deus, né? Porque vocês sabem que eu sou presbiteriano, mas eu sou avivado.
Olha, sei, glória claro a Deus. Shania Twain. Agora, gente, como é que fica tudo isso que vocês estão falando aí diante de uma pluralidade que a gente tem, até mesmo na interpretação do texto bíblico, né? Tem um espaço para essa pluralidade, porque a primeira que começa é que a gente tem tradições diferentes, né? Então você vai ter uma tradição batista na leitura das escrituras, você vai ter uma tradição presbiteriana. Vamos pegar essas duas grandes tradições. Eu vou colocar a pentecostal também, que eu acho que em termos de Brasil, são as 3 grandes tradições cristãs. Tirando a católica romana, que está um pouco fora também aqui do nosso escopo. Mas mas também é uma intérprete da escritura. Mas como para eles a tradição está acima da escritura, vão ficar só com os protestantes aqui. São 3 grandes tradições cristãs no Brasil, né? Você tem a batista, a presbiteriana e a pentecostal. E dentro dessas 3 tradições, você ainda tem... não é um monolito, né? Ou seja, os pentecostais leem a Bíblia assim, os presbiterianos leem a Bíblia assim, os batistas, batista mesmo, né? Então assim, mentira, é porque só o Cacau não tá aqui para se defender, eu fiz a piada. O Cacau não tá aqui, só por causa disso. Mas falando sério, tipo, você tem 3 grandes tradições de leitura da Escritura, que tem divergências entre temas da Escritura, e entre elas ainda tem uma certa, não tem também um contrato assinado, né? Por mais que se tenha um credo, alguma coisa assim. Como é que fica, né? Como é que fica a hermenêutica pura e simples diante dessa pluralidade de tradições, olhando só para o cenário brasileiro? Isso aí, também, de novo, você já adianta para que direção que o Van Hooser vai. O nome que ele dá para esse livro é evidente uma referência ao C.S. Lewis, né? Ao que o Lewis fez no Cristianismo Puro e Simples, de tentar apresentasse os contornos mínimos que faz com que qualquer um, em qualquer lugar, se chame de cristão. Então, não era necessariamente assim contornos históricos, doutrinários, uma espécie de história do dogma, etc., mas de crenças mesmo, credal. Então, o Van Hooser, ele então reconhece a pluralidade logo nas primeiras páginas, ele não nega isso, ele não diminui isso, sabe? Aquelas propostas bobinhas, ele reconhece, ele sabe, ele geralmente se coloca, ele deixa claro, olha, eu sou dessa tradição, eu me situo aqui, ele explicita onde ele está, mas ele diz, eu quero dar um passo atrás, eu quero fazer um movimento anterior e pensar não só as conclusões que cada uma dessas tradições chegou a respeito da sua leitura bíblica, quanto a batismo, quanto a ceia, quanto a, sei lá, a santos e culto e tudo mais. Eu quero pensar qual é a compreensão da Bíblia e a postura da pessoa quando ele está lendo um texto bíblico. Então é uma pergunta muito anterior, é uma pergunta que se aproxima quase assim aquelas discussões sobre visão de mundo, grandes narrativas, para pensar assim, quando nós estamos lendo um texto bíblico, não importa se é um católico lendo, se é um presbiteriano lendo, um batista lendo ou um pentecostal lendo. O que nós estamos fazendo quando nós estamos lendo um texto bíblico? Isso parece uma pergunta óbvia, mas é maravilhoso, é o tipo da pergunta do filósofo, né? Perguntar assim, o que é um texto? O que é uma cadeira, o que é uma lâmpada, o que é uma câmera. O que é o conhecimento? Nossa, essa aí eu lembro. Epistemologia pura, né? Epistemologia pura. E, então, assim, o que é um texto e o que é um texto bíblico? E aí, depois, o que é o leitor? Porque, sinceramente, quantos livros ou cursos de hermenêutica que a gente fez que se pergunta, assim, sobre as virtudes interpretativas? Se a gente está sendo orgulhoso na nossa leitura, se a gente está sendo preguiçoso na nossa leitura, existem virtudes necessárias. Então, antes do cara ser um pentecostal, é preciso saber se ele é um pentecostal preguiçoso ou orgulhoso, um presbiteriano preguiçoso ou orgulhoso. Tem virtudes. Orgulhoso, presbiteriano é orgulhoso. Sempre, isso é um mal nosso. A fama é ruim, né, infelizmente. Então é isso, falando sobre virtudes, são investigações anteriores à pluralidade, que ninguém, nós estamos falando de cristãos, né, podem escapar dessas perguntas quando estão fazendo uma hermenêutica pura e simples. A gente entra muito nessa questão do como nós lemos, e eu acho que isso é legal. Deixa eu até organizar essa ideia aqui do que eu vou falar, porque isso é legal para nós hoje, com acesso à internet. É legal você observar que o Van Hooser é um docente. Ele é alguém muito preocupado com a vida da igreja, mas ele é um docente muito preocupado também com os alunos, a sua sala de aula. E ele tende a ter uma sala de aula muito plural, de várias confessionalidades. Ele não está fundamentando essa
ideia de entender o texto bíblico apenas como objeto, mas como um sujeito relacional e se colocar também como um leitor na própria narrativa, do nada. Ele está observando isso a partir de anos de formação, não apenas de pastores, pesquisadores, mas dentro de um campo que fragmentou tudo isso. Eu faço parte de um grupo e a gente estava conversando esses dias sobre a questão da importância da teologia. E uma das pessoas, ela acabou falando, cara, é desanimador trazer teologia para a igreja, né? Aí a gente perguntou, por que é desanimador e tudo mais? E ele acabou relatando, porque parece que a teologia não serve para absolutamente nada na igreja. Ninguém está interessado. Ninguém está interessado. E aí, um dos insights de um amigo foi, mas teologia por teologia não vai surtir nenhum tipo de efeito na igreja. Você precisa ser um tradutor. E o tradutor é aquele que lida muito bem com o contexto de vida e faz abrilhantar a Bíblia para o contexto de vida daquelas pessoas. A gente brincou aqui, eu brinquei aqui na entrada com Paulo Freire, e essa educação paulo-freiriana, né? Mas eu acredito que o Van Hooser, ele meio que possa vir a concordar com essa educação que parte do chão. Não é aquela educação que está última... do chão e da cultura que está ao redor, né? Mas não é uma educação que vem de um ser, não é uma educação única e exclusivamente que vem de uma pessoa, de um professor na sua sala de aula, ou de um pastor no seu ofício, único e exclusivamente, mas ela está reverberando na vida das pessoas que estão ouvindo as escrituras, que estão aprendendo cada vez mais, que estão lendo isso. E aí, se colocar no meio da leitura bíblica, deixa e afasta aquela leitura da Bíblia como objeto para ser uma leitura da Bíblia como sujeito que fala com outro sujeito. E quem é esse outro sujeito? Eu, você, todos nós em igreja, em comunidade, nas nossas leituras particulares, entre outras coisas, né? Vivo, isso é uma questão que o Luiz está mencionando, que, por exemplo, corrige ênfases muito, na minha opinião, assim, foram empobrecedoras da hermenêutica acadêmica. O Luiz também falou um pouco sobre isso anteriormente, porque tem uma outra produção do Centro de Pastores Teólogos lá dos Estados Unidos, aquela que foi publicado aqui no Brasil, que diz que há uma espécie de anemia. Tem uma anemia teológica nos estudos acadêmicos e tem uma anemia acadêmica nos estudos da igreja, que é talvez parte dessa insatisfação do amigo que o Luiz mencionou. E que o Van Hooser está tentando justamente mostrar que não precisa ser assim e que tem coisas que a gente tem que fazer para garantir que isso não aconteça. Por exemplo, entender quem está falando no texto bíblico, porque às vezes lá na técnica das palavras, isso escapa. A gente sabe muito sobre crítica textual, manuscritologia, história, sociologia, psicologia da religião, e a gente acaba se esquecendo assim, quem está falando ali? Nós estamos lidando com a hermenêutica cristã, né? Então, assim, a pessoa acredita que é a voz de Deus, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus viva para hoje. Então, são corretivos que ele dá para equilibrar, de fato, anos e anos e anos que ele deu aula para tradições muito diferentes. O Pedro falou anteriormente ali dessa ideia do Van Hooser, né, de uma hermenêutica pura e simples, meio que aos moldes do cristianismo puro e simples. Eu entendo o cristianismo puro e simples como uma moldura do que é ser um cristão. Gente, você tem essa moldura aqui e cabe bastante gente dentro dessa sala, né? Ou para trazer a ideia, a própria figura da sala que o Luiz traz, né? Olha, tem muita gente sentada nessa sala aqui, nesse grande hall, e depois cada um vai pro seu quarto e tal, e lá tem as suas tradições mais específicas. Bem, o Van Hooser dá algum caminho, porque a ideia é o seguinte, eu lendo esse livro do Van Hooser, eu vou saber entender um pouquinho melhor o texto. Isso vai me ajudar na leitura do texto bíblico? Ele propõe alguns caminhos nesse sentido de interpretação de texto bíblico? A forma de você perguntar ajuda muito, porque o Van Hooser não é um daqueles autores sistemáticos. Ele apresenta uma definição aqui na introdução, aí no primeiro capítulo ele apresenta outra e outra. Não que elas sejam concorrentes, mas ele vai ampliando o significado. E olha que esse é um dos livros assim, mais compreensíveis do Van Hooser, onde está mais claro que o editor deve ter tido mais trabalho, mas fez um bom trabalho. Então ele vai Quem foi o editor mesmo, Pedro? Lá da gringa, eu não sei quem que é, não. Aí você me apertou, hein?
parecendo o Bibo Não, eu fazendo pensei, perguntas difíceis. não, que eu a pensei gente aqui no decora. Brasil. Eu pensei que você tava falando do Brasil Não, aqui. quem fez a tradução, que falou pra mim que foi difícil fazer a tradução, foi o Rodolfo. Ele falou assim, cara, Olha ele ali, ó. brinca com as palavras. Rodolfo Amorim, do Labri, né? Ele brinca com Ele as é palavras, ele inventa palavras novas. Caramba, olha só, É isso você. aí. Teve uma galera boa que trabalhou no livro aqui, Rodolfo Amorim, né, um dos caras Sim. crânios aí do Brasil, que infelizmente não gosta de usar redes sociais, ou felizmente pra ele, obviamente, mas é um Mantém a crânio, sanidade, né? manter a sanidade e tal, e teve uma galera bacana envolvida aí, mas enfim, vamos lá, eu quero agora Então, coisas um pouco, então ele eu dá- tô ouvindo esse episódio aqui, e vocês vão me ajudar em nada ainda a ler, não tá nada puro e não tá nada simples. Você não tá puro, ô Bibo. Porque Quem você não tá puro puro aí. aqui é você. Ó, veja bem, ele indica caminhos. Primeiro, esse caminho de entender teologicamente o texto que a gente está lendo, esse é um grande caminho e é uma grande contribuição. Interpretação teológica é que texto que a gente está lendo, por que ele é divino, por que ele é sagrado, o que ele faz, essa compreensão da Bíblia. Isso é um pouco de bibliologia. Ele fala disso, ele faz uma crítica à departamentalização do estudo teológico, em que os biblistas ficaram para um lado e os teólogos ficaram para o outro. E aí a gente não conecta nessa mecânica das palavras as doutrinas que a gente crê. Então precisa de muita bibliologia antes de ler a Bíblia. Parece óbvio, mas não é o que acontece. Precisa de muito deontologia, ou seja, estudo sobre o ser de Deus, para saber como que ele fala, quando ele está falando, ele está agindo. Terceiro ponto, precisa de comunidade, a tradição. Que tradição que você faz parte? Não só, também, né, mas não só a sua tradição presbiteriana, pentecostal, batista, livre, mas a grande tradição cristã, ler com a comunidade. Então ele vai dando esses pontos aqui. Mas eu acho que, e talvez o Luiz possa explicar isso ainda melhor, está no subtítulo do livro, que é o grande ponto dele, que ele chama de economia da luz, a transfiguração da leitura bíblica. Ele explora nessa metáfora da luz, não é, Luiz? Essa metáfora ele vai trabalhar da seguinte forma. Imagine que você esteja em um galpão de ferramentas e aí você tem uma fresta de luz e aí você consegue estabelecer duas posturas diante dessa luz. A primeira delas é observar a luz, é olhar para a luz como um todo, né? É aquela postura analítica, aquela postura que considera todos os artifícios. Se a luz ela é um pouco mais alaranjada, se a luz ela por sua vez é um pouco mais amarelada, azul, se a luz ela vem de cima ou está sendo iluminada da frente, se ela está distante ou se ela está próximo. Essa postura analítica de olhar primariamente para a luz é o que nós chamaríamos de análise da Bíblia como objeto. Então aí vai passar por gramática, aí vai passar por a questão do grego, vai passar por manuscritologia, alta crítica, baixa crítica, questões de comentários, entre outras coisas, tá? Mas existe uma outra forma de você, agora, a partir do conhecimento analítico da luz, enxergar a sua própria leitura, que seria justamente a ideia de ver pela luz, ou deixar aquilo que você descobriu na sua pesquisa te iluminar as coisas que estão ao seu redor, para a articulação de determinadas respostas, ou seja, é para que você, a partir da luz que você analisou, conheceu, sabe onde ela está, a qual distância, a cor, entre outras coisas, começar a adentrar no campo que aquela luz ilumina. É como se você, a partir do momento em que observa a Bíblia, analisa a Bíblia, você se encaixa naquela história. Então, um exemplo claro aqui, os evangelhos. Qual é o gênero dos evangelhos? Existe toda uma discussão a respeito de que gênero é o evangelho, se é um gênero próprio, se é uma biografia grega, entre outras coisas. Mas essas pesquisas e essas nuances vão fazendo você tomar o real entendimento de que os evangelhos eles têm uma finalidade. Qual é essa finalidade? Mostrar o nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo Jesus. Mas por que os autores eles estavam trabalhando com isso?
para que a igreja, por sua vez, ao lembrar da vida de Jesus de Nazaré, possa replicá-la e encarná-la. Como? Então, quando eu observo o Sermão do Monte e a ética do reino de Deus, as falas de Cristo Jesus, eu consigo lembrar, a partir das minhas próprias vivências, o que cada bem-aventurança pode ser utilizada na minha própria vida. E eu mesmo posso me identificar como um bem-aventurado. Então, a partir desse processo em que eu a analiso, observando a luz, e depois analiso o mundo ao redor da luz que ela ilumina, eu consigo fazer uma hermenêutica mais completa. Porque muitas vezes nós delimitamos a hermenêutica única e exclusivamente ao processo de pesquisa, ao processo de análise. E aí depois, o que isso acaba gerando? E muitos pastores, eu sei que muitos pastores brigam com isso, muitos estudiosos, professores de GBD brigam com isso e lutam com isso para deixar isso acessível ao povo, né? Mas o que eu faço com tudo aquilo de pesquisa que eu realizei? Eu preciso aplicar para a vida da comunidade. Eu preciso encontrar pontos ali em um aconselhamento. Eu preciso encontrar pontos de contato em que as escrituras ganhem realidade na vida das pessoas. Por quê? Porque a gente esquece que as escrituras têm textura, gente. Você passa a mão e sente. É necessário que você sinta as escrituras na sua própria vida. E vai ser a partir de uma identificação que reconhece todo o esforço de pesquisa por trás, mas que joga a responsabilidade para que você se envolva nesse grande drama, que fará com que a sua vida como um cristão, como um crente, seja de fato transformada. E com isso uma comunidade também seja transformada. Bom, muito bom. Pedro, sua palavra final sobre isso e aquela recomendação marota deste livro que tem aí o seu dedo do Invisible College. Eu tava vendo aqui, o livro foi premiado, né? Ganhou o prêmio do Christian Today, The Gospel Coalition. Foi lançado ano passado, né? 2024. Foi, é coisa recente demais. Recente aí, ó. Tem uma coisa que o Van Hooser, ele é especialista e às vezes escapa a gente, claro, né, as curiosidades acadêmicas da vida dele. Ele estudou muito tempo com um filósofo, o doutorado dele era um filósofo francês chamado Paul Ricoeur, que estava muito preocupado nisso que o Luiz falou, de identidade e narrativa. Ou seja, como que a minha identidade é moldada pelas narrativas que eu estou submetido. E nós vivemos uma guerra de narrativas, né, tentando assediar o nosso coração. Ele vai dizer, essa segunda parte da resposta do Luiz é justamente o que é a hermenêutica teológica. E assim, aqui é o grande empenho para que você leia Van Hooser e leia, principalmente, comece Van Hooser por esse livro aqui, é um excelente começo. É você entender o que está por trás de um texto que está fazendo coisas à medida em que você lê. Ele não está paradinho lá esperando você empurrar significado nele. Ele está exalando significado, que a palavra de Deus é viva, e ele vai nos inserir numa narrativa que desnuda todas as outras nossas narrativas políticas, culturais, pessoais, toda a agenda eclesiástica que a gente está inserido. A palavra de Deus vai desnudar ela por meio dessa compreensão de que quem eu sou vai ser moldado na narrativa que eu me inseri e que eu estou inserido junto com o povo de Deus, o povo da aliança. Então, assim, é uma obra muito bela. Ali no meio dos nossos esforços, da erudição do Van Hooser, de tudo aquilo que ele está falando, é uma leitura muito bela, que vale a pena o esforço. É um daqueles livros que é exigente, mas não é uma exigência árida. É uma exigência que vai te fazer assim, olhar para a Bíblia com um livro muito maior, muito mais importante, muito mais poderoso, capaz de fazer coisas na sua vida do que normalmente a gente vê. Muito bom, gente. Olha aí, com o selo Pedro Dutti, do Invisible College. Sensacional. Na verdade, gente, hermenêutica pura e simples, lançamento da Thomas Nelson Brasil, tá? Uma parceria da Thomas Nelson aí, ó, você pode ver com o Invisible College. Muito legal mesmo essa ideia. E olha só, e se você quiser o Pedro na coleção Teologia para Todos, que é a minha coleção lá dentro da Thomas Nelson, você comenta aí, queremos Pedro
Tem um tempão que eu peço isso pra ele, gente. Eu sempre mando as mensagens pra ele, ele fala: não, vamos Vai lá, ver, pessoal, manda o manuscrito que eu vou analisar. Manda aí, manda o manuscrito que eu vou analisar. Mas o teu eu nem analiso, eu já mando direto pra editora. Nem manda, né? Fica falando que quer e não manda. Se você não não manda, nada. aí como é que a gente vai lançar? Aí, ó, seria incrível lançar você. Eu tô com 5 prefácios para livros não escritos. Eu tô igual o Nietzsche, não tô escrevendo nada. Não, mas você escreveria sobre o quê? Cara, eu tenho um projetinho aí, eu vou falar que ao vivo ninguém sabe disso, hein? Tem muitas páginas escritas sobre... Exclusivo! Que tipo de história é Gênesis? Gênesis é um livro histórico? E se sim, que tipo de história que é? Ou olha não, aí, é mito, é lenta? Cara, ó, mas como não tem quem publica, não tem quem publica isso. Eu publico. Se eu concordar, eu publico. Olha, ó. Beleza, vou te mandar. Eu tô... Não, vou concordar, o público. Ah, mas que é isso aí? Aquela coisa da pluralidade, cadê? Uau! O Bibotalk não é mais o mesmo. Não, mas é uma ditadura. Ó, como ler Gênesis, já tá pronto. O Paulo On ia me entregar um como ler Gênesis. Aliás, ele vai lançar, mas acho que vai ser com o selo da ABC2 lá. A gente lança aqui na nossa coleção. Manda que nós publicamos. Quanto mais livros de Gênesis, melhor, porque nós não temos. O mercado editorial brasileiro tá triste de comentar. Pronto, então tá aí, Pedro, já tá assumindo publicamente nesse podcast aqui. Exato. Tá? Mas, gente, enquanto você não pode comprar o livro do Pedro, tá? Você compra esse do Hermenêutica Pura e Simples, do Van Hooser. Se você é apaixonado pelo tema de interpretar as escrituras, tem esse compromisso de interpretar, de falar ao povo, é legal você ter uma ferramenta que possa te ajudar aqui. Tá bom? Pedro, obrigado pela tua presença aqui, mano. Ah, o link, não precisa dizer, né? O link tá aqui na descrição deste vídeo no YouTube e também em bibotalk.com. Pedro, obrigado, cara, mais uma vez aí pelo Bibotalk. Sempre um privilégio estar com vocês aqui, a conversa é sempre muito boa. Obrigado, Thomas Nelson, por acreditar nas nossas indicações, publicar uma obra tão boa. A gente tem que ter essas obras nas nossas bibliotecas, então compre, leia, que você vai ser muito edificado. Muito bom. Luiz, tamo junto, daquele jeito. É nóis. É isso, ficamos por aqui, voltamos na sexta-feira que vem com BT Papo e toda terça-feira tem BT Cast. Terça e sexta, você sabe que tem um podcast aqui no seu canal do YouTube de teologia, 1 hora de conversa, falando de algum tema de Bíblia, teologia prática, vida em comunidade, respondendo suas perguntas. Então, se você gosta da gente, compartilha, curta, comenta, faz essas coisas todas aí que ajuda a entender. Como diz nosso amigo Vitor Fontana, quando você curte, quando você assiste, quando você se inscreve no canal, você dá aquela limpada no seu YouTube e só bons conteúdos de teologia vão aparecer por aqui. Beijo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.